Olá, bem-vindos à TV Impacto. Oswaldo de Andrade de novo aqui com você, meu amigo, minha amiga internauta, para levar informação. E hoje, nosso quadro que traz aqui sempre grandes personagens, grandes artistas, locutores, músicos, pessoas ligadas ao folclore, empresários, ex-jogadores de futebol. É aquele quadro que a gente traz aqui alguém para contar um pouco da sua trajetória de vida profissional. E hoje atendeu o meu convite aqui o nosso colega de imprensa aqui, Valdir Ribeiro, repórter Valdir Ribeiro. Quem que não ouviu falar, né? Esse jovem aí que já ao longo de alguns anos milita na comunicação e sua especialidade aí é reportagem, né? Então ele aceitou o convite e está aqui para a gente bater um papo daqui a pouco, mas antes quero lembrar que estamos no mês de junho. E mês de junho é mês de alegria, mês de muitas guloseimas. E aí é que eu recomendo, quem vai precisar de descartáveis, visitar ali o nosso amigo Tarciso na Casa dos Sacos. Ali na São Sebastião com a Luiz Barbosa, ali você tem tudo que precisa, de tapete, a copo descartável, pratinho, garfinho, colherinha, enfim, guardanapo de papel e o melhor atendimento. Então, abraço aí para a turma que atende bem aí com o Tarciso na Casa dos Sacos, que é o nosso parceiro que aparece aqui, assim como aparece também a Punta Blue Residencial e ainda Santarém Empreendimentos Imobiliários. Bem, dito isso, eu vou dar boas-vindas aqui ao nosso colega Valdir Ribeiro. Muito obrigado, Oswaldo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado à TV Impacto, nosso grande amigo Almeida. E a história, ela começou em 94. Pois é isso que eu quero. A gente vai começar exatamente nisso. Primeiro, o que levou você a entrar para a comunicação? Olha, Oswaldo, a gente acho que nasceu, já veio no sangue, né? Porque desde muito pequeno na escola eu imitava aquele locutor do passado que hoje ainda atua. A gente fazia aquelas imitações e foi crescendo com aquilo. Quando foi uma certa oportunidade, na década de 90, aí eu completei 14 anos, aí eu já fui atrás de tentar conseguir uma vaga. O primeiro local que eu fui foi na Rádio Tropical. Cheguei a conversar com o Dr. Ubaldo, ele me recebeu muito bem, me encaminhou para o setor. Só que aí foi passando o tempo, não deu de ficar ali, a gente continuou em busca e surgiu a oportunidade na Rádio Ponta Negra em 94. Foi quando a gente começou a trabalhar no esporte. Eu trabalhei muitos anos no esporte, sendo repórter do São Raimundo, repórter do Tapajós, cheguei a ser repórter também do São Francisco, Liga Esportiva de Santarém. De maneira geral, a gente cobriu os clubes aqui, até dos menores, como o Esporte Clube Santarém. Vou falar no Esporte Clube Santarém, você lembra logo do seu Daniel, na Feitosa. E a história foi seguindo, a gente ia em busca das informações, naquele tempo não tinha internet, você ia lá no campo, né, entrevistava após o treino, contava a história do treino, preparação para o campeonato, amador, santareno. E nós tínhamos o programa à noite, que era o Resenha Esportivo, apresentado pelo Wander Luiz, que inclusive foi quem me levou para lá, Wander Luiz. Eu tive também a ajuda do Carlos Silva, que já estava ali, e também do Sampaio Brelasco, que era o diretor naquela oportunidade da rádio e da televisão Ponta Negra. E a gente ia para os estádios aos fins de semana e também às quartas transmitir jogos. Inclusive do estádio Rinaldo Barbosa, eu trabalhei. Ainda passou pelo Rinaldo Barbosa. Naquele tempo tinha que ser para o estádio para você puxar o fio, tinha o repórter tinha que puxar o fio, né, para poder ligar o microfone na base e para transmitir o áudio para toda a Amazônia. E aí depois veio o estádio Colosso Tapajós, também nos fios, mas a tecnologia já veio aí, depois. Inclusive os fios já eram mais longos, né? Mais longos, exatamente. Eram 2 cabos para cada repórter, ficava de um lado do campo e outro. E naquela equipe lá que nós tínhamos, que era o Wander que narrava, aí nós tínhamos ali o Chico Souza. Lembra de Chico Souza? Lembro. Oliveira Cabral, que você lembra também do Oliveira Cabral. Aí tinha o nosso comentarista, que era o seu Ronaldo Nogueira. O saudoso Ronaldo. Saudoso Ronaldo, que era dono do Foto Ótima, né? Isso.
E Nelson Mota foi comentarista naquela oportunidade também. Aí os repórteres eram Chico Souza, Carlos Silva, Oliveira Cabral, Valdir Ribeiro. E realmente foram momentos bons. Depois dessa minha chegada lá na Ponta Negra, aí eu e o Wander, a gente foi um parceiro muito grande nessa trajetória. Ele foi praticamente responsável do meu início ali, com o apoio do Sampaio Brelas. O Wander Luiz, que eu agradeço muito essa parceria que a gente teve lá no início. Aí que veio o Cléo Neves. O Cléo Neves começou lá com a gente, a convite meu padrinho inclusive, de Crispo, e do Wander. Depois disso ele continuou um tempo ali, aí a rádio, você lembra que daquele problema, pegou fogo, mas depois ela voltou, e depois ela entrou na transmissão da Amazon Sat, né? E a gente ficou sem o espaço naquela oportunidade do esporte ali, mas o Sampaio Brelas, ele oportunizou um horário para nós aos domingos, 2 horas, que a gente fazia o futebol, ali, eu e o Wander, e transmitíamos um jogo aí de manhã, domingo de manhã, para o telespectador da TV Ponta Negra. Bem, então, quer dizer, aí você começou na rádio, e aí migrou depois para a televisão. Depois veio para a televisão. E aí, como foi que você foi para a parte de repórter policial, principalmente? Repórter policial, ele já foi para a Rádio Rural, mas antes disso, lá na Rádio Ponta Negra, eu já participava com notícias dentro dos programas. E tinha um dos programas com os caras que você conheceu muito, Delcio Santos. A gente participava de vez em quando com uma entrevista. Você lembra da moto Vespa que a Ponta Negra tinha? Sim. Os repórteres andavam, o Carlos Silva andava num. Mas aí eu estava na rua, de vez em quando eu participava, dava uma notícia de um acidente, de uma coisa parecida. Daí depois, terminou a minha etapa ali, na Ponta Negra, aí eu fui para a Rádio Rural. Eu apresentei um programa de noite na Rádio Rural por muitos anos, o Padre Valdir Serra, que era o diretor-geral. E aí depois disso eu fui convidado para ser repórter pelo saudoso Zé Maria Gama. E nessa oportunidade, eu aceitei isso, então eu vou fazer a matéria. De repente vai para a polícia dar notícias para os programas, programa de manhã tinha programa logo cedo do Padre Gesso, mas eu não entrava, ali que entrava muito era o Bena, já entrava no Jornal da Manhã, entrava no Cival, aí depois vinha o Jornal do Meio-Dia, depois vinha o Seu, falando francamente, e assim, a gente estava na rua, naquele tempo não tinha celular, não, era na ficha. Exatamente. Era na ficha, depois que veio o carro, né? Era no orelhão. Hoje está muito mais fácil, né? Exatamente. E aí, a gente foi trabalhando na parte de divulgação, foi aprendendo também, né? Porque ali, querendo ou não, ali era a escola do jornalismo. E, aliás, a questão da comunicação, da gente que participa, né? A própria comunicação é uma escola permanente. Você nunca está pronto, você vai sempre aperfeiçoando, vai sempre aprendendo, né? É tipo uma escola da vida, né? E aquela escola ali tinha gente muito, assim, naquela oportunidade, gente muito com nível muito bom de profissionalismo. Eu trabalhei com gente muito, quando eu cheguei ali, a equipe era muito boa. Só fera. Só fera. Até eu disse para você, de Oswaldo o Edmar Rosas. Deixa eu de fora, as feras. Você tem a história no jornalismo lá do meio-dia, que daqui a pouco eu conto. Então, quando eu cheguei lá, tinha o Jornal da Manhã, apresentava o Natalino Souza, né? E o Celso Furtado, 2 feras, saudoso Natalino, né? Tinha, na reportagem, era Rai Pereira, Bena Santana, J. Sena, e eu era o mais novo da casa. Aí depois, para o Jornal do Meio-Dia, editava a Rosa Rodrigues, uma fera também, a gente aprendeu muito com a Rosa. Aí, antes de você que se apresentou, era o Edmar Rosa que apresentava, mas o Rai Pereira ajudava na produção também, quando a gente estava ali. O Rai Pereira e o Bena também contribuía bastante. E depois, o Edmar saiu, ficou o Natalino apresentando, depois você apresentou por um bom tempo ali. Agora a habilidade do Oswaldo era muito grande, eu sempre falo, eu converso já. Não sei se você lembra quando a vinheta do jornal voltava, o segundo bloco, o terceiro, aí era impresso, né? Tinha que ter o papel para ler em mãos, não tinha, mas o Oswaldo tinha uma habilidade muito grande, ele continuava o jornal sem papel nenhum, aí estava lá na sala Bena, estava o dia, alguém entrava
para tampar e até o papel chegar, né? Até a rosinha. Tinha que fazer aquele, Exatamente. aquela capa ali até que chegasse o material escrito aí. Mas para você ver, Valdir, como, e quem nos assiste, como é que era difícil. Esse pessoal agora está mais aqui, começou mais para cá, né? Na comunicação aí. A dificuldade que tinha, né? Mas a gente fazia como a gente continua fazendo hoje também. Naquele tempo, quando eu cheguei na Rádio Rural, era na máquina ainda. Sim. Na máquina de fotografia. Olivetti ou Hamilton? Era Olivetti. E aí depois que veio aqueles computadores grandes, eu lembro, tinham 3 naquela sala de jornalismo. Depois veio a questão, mas uma pessoa depois veio a questão do Telex. Isso, exatamente. Que eu não citei, que é o Ginaldo Rodrigues. Ele produziu o Jornal da Manhã. Também. Você lembra, né? Sim. E aí o tempo foi se passando, né? Depois o padre Valdir saiu, veio o padre Gilberto, que continuou um tempão, e vieram outros profissionais de outra geração, aquele pessoal que estava ali quando eu cheguei já começou buscando outros caminhos, e assim sucessivamente. Tem uma pessoa também que eu posso esquecer, que trabalhou muito com a gente ali. Inclusive, quando eu cheguei lá, ele estava até me ajudar na produção e fazer reportagem que chama-se Armando de Carvalho. E narrava os jogos também. Mas eu, na minha estada na Rádio Rural, além de eu participar desses programas, dos jornais, eu também trabalhei no esporte, na reportagem do esporte, na transmissão dos jogos, na reportagem ao lado do Minael, ao lado do saudoso Domingos Campos, de Bena Santana, né? E com a narração do Ivaldo, a narração do próprio Ott, e o próprio Wander, que também trabalhou ali no esporte. Então, realmente... É uma carreira assim que ela é dotada de digamos assim, muitos níveis, né? Sim, sim. E principalmente participando com profissionais, como você disse, né? Que ajudaram muito no seu crescimento meu profissional. Crescimento. Muita gente boa. Durante a minha presença ali, ainda nesses jornais, teve uma época que quem comandou o jornal lá foi o saudoso Silivaldo. Acho que passou o Gies ali também, na edição. Na redação, você lembra, né? A Carol, que era irmã também dele. Então esse pessoal, a gente vai conversando, a gente vai lembrando que passou por lá. Bem, então essa aí foi o começo, o meio. E hoje, onde está o Valdir? Olha, você passou um tempão na Rádio TV Guarani. Na Rádio TV Guarani lá. Quantos anos? Lá eu passei quase 20 anos. Quase 20 anos. Lá foi um tempo muito grande Também fazia o rádio e fazia a TV. Lá eu fui contratado inicialmente lá para fazer a TV. A TV no tempo do Cidade Alerta. Sim. Trabalhei no Cidade Alerta há muito tempo lá, com a equipe. O Ronei, naquela época eu cheguei a apresentar. Depois o Oswaldo de Andrade apresentou também. Falando francamente, né? Era Cidade Alerta, né? Era Cidade Alerta. E depois veio o Balanço, que você também você apresentou também. E quando eu cheguei na Guarani, o time era muito grande. Foi logo que o saudoso Milson foi. 1 ou 2 meses eu já fiz parte da casa, né? E aí o time era muito bom na TV ali. Também não tinha aquela tecnologia, já foi ali que a tecnologia começou a aparecer de uma forma assim mais rápida. Mas foi um trabalho muito bem legal ali, com a Cidade Alerta, tinha o Santarém Record à noite, né? Tinha equipes grandes ali, bons jornalistas trabalhou na nossa estada de Carlos Silva, também um jornalista bom de televisão. Passaram outros colegas, a Márcia Reis, a coordenadora da comunicação da Câmara de Vereadores, né? Passou o Oswaldo, que esteve lá, e na rádio, eu trabalhei muito na rádio do Flash, para o Edinaldo Mota, e ele dizia, alô Valdir, bem cedinho lá da polícia, aquela serem intocável. Aí depois vinha também o saudoso Jorge de Carlos, né? E assim sucessivamente, o Jornal da Guarani. E depois veio o Balanço Geral, que foi onde eu estive até o finalzinho do ano passado, que a gente negociou esse tempo que a gente esteve ali, para tentar buscar outras coisas e também para tentar exatamente se projetar no mundo da internet, porque hoje é a internet. Certo. Hoje a internet é muito forte hoje. Você tem que estar ali. É aí que eu queria chegar, antes de a gente terminar a nossa conversa, exatamente isso, que pelas etapas que você foi, hoje então você está com um projeto dentro da internet. Como é que funciona lá? Eu tenho um portal de notícias, na verdade é uma conta que a gente tem, eu tenho no YouTube, mas no YouTube eu não alimento muito, eu alimento mais o Instagram, o Facebook, também a gente foi para o TikTok, tá? Uma página no Facebook, página
Ali você posta o quê? Notícias policiais, repórter geral, política? Eu coloco geral, mas hoje eu estou mais no campo político. Eu acompanho todas as sessões, converso com os políticos, estou acompanhando o cenário da política em Santarém, na região do estado, e até fora, que a internet vai muito rápido, até nacional também. A gente vai e publica ali, né? Mas se acontecer um fato muito relevante da polícia, a gente divulga também, do esporte, como agora a contratação do técnico do Brasil. Enfim, então é uma experiência muito legal, muito bom. Agora você tem que estar ligado nas coisas. Você tem que estar ligado no esporte, na política, na polícia, na questão da economia, na questão do governo federal, do governo de estado, dos parlamentos, para poder você divulgar e verificar o que é mais importante para o povo, para a sociedade, para divulgar, agora deixar as pessoas bem informadas. Agora, você não está atuando no rádio hoje? Não, hoje não. E eu recebi alguns convites para voltar ao rádio, talvez daqui mais um pouquinho eu possa voltar. Momento que não, vou dar um tempo aqui para voltar. Eu passei fora do rádio, acho que uns 10 a 12 anos. Sim. E para retornar. A gente volta, porque a gente gosta, né? Eu gosto muito do rádio. Sou apaixonado. É bom fazer rádio, né? Olha, além de escutar as nossas rádios aqui, inclusive estão surgindo mais 2 aí, isso é importante, eu escuto muitas rádios de fora. Eu gosto de escutar Band, Rádio Band, escutar Tupi quando trata de futebol, e também a própria Band transmite futebol muito espetacular. Repórter tem que estar ligado. Eu gosto de escutar muito a narração do José Carlos Araújo. O garotinho. O garotinho. Olha, isso aqui é um pouco da história do Valdir, que nos deu prazer de estar aqui. Foi bom ele começar contando como foi que ele entrou, né, como é que ele começou, toda a sua trajetória, onde é que ele está hoje e o projeto para o futuro, né? Exatamente, mas antes de falar do projeto para o futuro, eu passei aqui no Impacto. Tá bem. A minha carteira foi assinada pelo Impacto, pelo Almeida. E trabalhei no Impresso, trabalhei no Província do Pará, trabalhei no outros jornais aqui do município, trabalhei, fiz matérias para os jornais de Belém também, mas eu quero dar mais ênfase que é o Impacto que eu escrevi para cá, eu tenho a carteira assinada pela direção executiva. Eu sou muito grato por isso. E o projeto futuro é exatamente, eu estou na internet do portal de notícias, divulgando as informações, fazendo propaganda. Vai dar o endereço aí. Portal Valdir Ribeiro, quem quiser seguir lá, Portal Valdir Ribeiro. Valdir Ribeiro, no Instagram, no Facebook, todo no TikTok também. E para frente, de repente, a gente pode voltar para o rádio, pode voltar para a televisão. A gente está aguardando as coisas se organizarem, porque eu passei quase 5 anos sem tirar umas férias, né? Certo. Então já se passaram, já terminou o 5º mês do ano, já entramos no 6º mês. E aí, quem sabe, no 2º semestre, Papai do Céu encaminha um projeto legal para a gente volte para a TV e para o rádio. Tá certo aí, olha, é claro que se a gente quisesse, a gente poderia conversar e ter muita coisa para perguntar, fatos pitorescos que aconteceram, tudo, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Importante que ele esteve aqui, atendeu o nosso convite, com certeza você que tem aquele respeito e o carinho pelo trabalho do Valdir Ribeiro, estava sentindo a ausência dele no rádio, então eu estava com saudade, está aqui, o moço veio aqui, contou um pouco da sua trajetória, como tudo começou, e sempre é assim, não é? São muitos desafios e a gente vai ter que vencer sempre esses desafios. Exatamente. Eu aproveito para agradecer a você, agradecer mais uma vez ao Almeida, a toda a equipe, a Silvana que está aqui no controle técnico, mas também, até pedir desculpa porque a gente vai contando, a gente vai esquecendo de nomes de colegas que foram importantes aí no dia a dia. Por quê? Foi uma história longa, né? Então a gente tudo esquece, tem pessoas importantes que a gente acaba esquecendo e aí a gente acaba não citando o nome dessas pessoas. Aí parece aquela situação que o Bena Santana às vezes falava com a gente, né? Quando o nosso saudoso bispo, né? Quando estava na celebração lá da igreja, na chegada da imagem da padroeira, né? Sim. Chegava a igreja, começou a agradecer, fulano, Beltrano, Cicrano e tal, daí quando vê que, para não esquecer mais, sintam-se todos abraçados. Todos abraçados, exatamente. Então, Bena foi muito importante na minha história. É claro que a gente não vai lembrar de todo mundo, mas a gente tem que sempre reconhecer de que nós sempre dependemos e às vezes a gente se espelha muito em determinados profissionais para que a gente vá aprender. Exatamente. Sou grato ao Bena, né, por muita coisa que a gente viveu junto, trabalhou junto, enfrentou junto na correria da reportagem do dia a dia, e ele sabe disso, tanto quanto eu sou grato. O Bena começou no rádio 1 ano antes de eu nascer.
Tá vendo? Um ano antes de nascer. Tá vendo, Bena, que você já está bem, né, idoso? E eu escutava o Bena quando eu era moleque lá no Manduba. Você está morando onde, Rodrigo? Eu moro aqui na Grande Nova República, na Sérgio Rendi. Tudo tranquilo, saúde perfeita? Saúde tranquilo, graças a Deus, atividade física. Pronto para continuar a jornada? Pronto para a luta. Tá bom então, Valdir. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Sucesso para você. Sucesso, obrigado. Um abraço. Agradecemos aí a entrevista concedida pelo nosso colega Valdir Ribeiro. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.